Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar do produto misto. O produto misto, ele envolve tanto o produto escalar quanto o produto vetorial. Qual é a definição de produto misto? O produto misto de três vetores u, v e w nessa ordem é um número denotado por abre colchetes u, v, w, fecha colchetes, e esse número é dado pelo produto vetorial do vetor u pelo vetor v em produto escalar com o vetor w. Então, vejam aqui que o produto misto ele envolve o produto vetorial e o produto escalar. Não precisamos colocar parênteses aqui nessa expressão porque fica subentendido que o produto vetorial deve ser feito primeiro. Quando a gente faz o produto vetorial do vetor u pelo vetor v, nós vamos ter um vetor, e então nós podemos fazer o produto escalar desse vetor com o vetor w. Se nós fizéssemos primeiro o produto escalar, nós teríamos o resultado do produto escalar do vetor v com o vetor w sendo um número, e aí não seria possível fazer o produto vetorial do vetor u com esse número. Então, aqui, sempre faremos primeiro o produto vetorial. Bem, vamos definir aqui uma expressão para o produto misto em função das coordenadas dos vetores u, v e w. Se nós tivermos um vetor u com coordenadas x1, y1, z1, um vetor v com coordenadas x2, y2, z2 e um vetor w com coordenadas x3, y3, z3, nós vimos que primeiro nós fazemos o produto vetorial do vetor u pelo vetor v e depois esse resultado em produto escalar com o vetor w. O produto vetorial do vetor u pelo vetor v pode ser escrito nessa expressão que a gente viu no vídeo anterior, e então fazer o produto escalar desse vetor aqui, que é o produto vetorial de u com v, com o vetor w, consiste em multiplicar a primeira coordenada desse vetor, que é esse determinante dessa matriz de ordem 2, pela primeira coordenada do vetor w, que é x3, mais a segunda coordenada desse vetor, que é menos esse determinante de ordem 2 aqui, vezes a segunda coordenada do vetor w, y3, mais a terceira coordenada desse vetor, que é o determinante dessa matriz de ordem 2, vezes a terceira coordenada do vetor w, que é o z3. Essa aqui é a expressão que vai resultar no número que equivale ao produto misto dos vetores u, v e w. E esse número, ele pode ser representado na forma do determinante de uma matriz de ordem 3, onde na primeira linha nós temos as coordenadas do vetor u, x1, y1, z1, na segunda linha, nós temos as coordenadas do vetor v, x2, y2, z2. E na terceira linha, nós temos as coordenadas do vetor w, x3, y3, z3. Então, vamos tomar aqui como exemplo um caso onde nós temos um vetor u com coordenadas 1, menos 1 e 3, um vetor v com coordenadas 2, 1 e menos 2, e um vetor w com coordenadas 1, 0 e menos 1. E nós queremos encontrar o produto misto desses três vetores u, v e w nessa ordem. O produto misto dos vetores u, v e w vai ser dado pelo determinante de uma matriz de ordem 3, onde na primeira linha nós temos as coordenadas do u, que são 1, menos 3 e 3. Na segunda linha nós temos as coordenadas do v, que são 2, 1 e menos 2. E na terceira linha nós temos as coordenadas de w, que são 1, 0 e menos 1. Para resolver esse determinante, nós vamos repetir as duas primeiras colunas e fazer os produtos dos elementos aqui das diagonais indicadas por essas setas, lembrando que para as setas em azul nós mantemos o sinal do produto e para as setas em vermelho nós invertemos o sinal do produto. Então, aqui nós teremos 1 vezes 1 vezes menos 1, que resulta em menos 1. Aqui nós temos menos 1 vezes menos 2 vezes 1, que resulta em 2, então vamos aqui somar 2. Depois nós temos 3 vezes 2 vezes 0, que resulta em 0. Agora, para as setas em vermelho, lembre-se que nós temos que inverter o sinal do resultado. Então, nós vamos ter 3 vezes 1 vezes 1, que fica 3. Logo, aqui na expressão, nós teremos menos 3. Depois, nós temos 1 vezes menos 2 vezes 0, que fica 0. Então, aqui eu tenho menos 0. E, por fim, temos menos 1 vezes 2 vezes menos 1, que fica 2. Então, aqui na expressão, eu vou ter menos 2. E o resultado dessa conta toda aqui é menos 4. Isso significa que o produto misto dos vetores u, v e w nessa ordem é igual a menos 4. Bem, o que nós podemos fazer de análise com relação ao produto misto? Se nós tivermos três vetores u, v e w, esses vetores vão ser paralelos a um mesmo plano, se e somente se
o produto misto de u, v e w for igual a zero. Então, vejam aqui que nós temos nessa figura três vetores u, v e w, que são paralelos a um mesmo plano, que é esse plano aqui em cinza. Vejam que se esses três vetores são paralelos a esse plano, nós conseguimos representantes desses três vetores contidos nesse plano. O que vai acontecer com o produto misto de u, v e w se esses três vetores forem paralelos a esse plano? O produto misto dos vetores u, v e w é obtido fazendo o produto vetorial de u por v e fazendo o produto vetorial do vetor u pelo vetor v. O resultante, ele vai ter direção ortogonal à direção do plano que contém os vetores u e v e, consequentemente, vai ser ortogonal também ao vetor w. De modo que, quando nós fizermos o produto escalar dele com o vetor w, o resultado vai ser zero e, consequentemente, o produto misto entre u, v e w vai ser igual a zero. Por outro lado, o que acontece se o produto misto entre os três vetores u, v e w for igual a zero? Se isso acontecer, é porque o resultado de fazer o produto vetorial de u por v em produto escalar com w é igual a zero. E se esse produto escalar é igual a zero, é porque o produto vetorial de u por v é ortogonal ao vetor w. Vejam que se o produto vetorial de u por v é ortogonal ao vetor w, é porque, consequentemente, o vetor w pode ser representado no mesmo plano que os vetores u e v. E, então, os três vetores u, v e w vão ser paralelos a este mesmo plano. Vejam aqui um exemplo onde nós temos três vetores. Um vetor u com coordenadas 3, menos 1 e 4, um vetor v com coordenadas 1, 0 e menos 1, e o vetor w com coordenadas 2, menos 1 e 0. Se nós quisermos saber se esses três vetores são paralelos a um mesmo plano, nós precisamos calcular o produto misto entre eles, entre os vetores u, v e w, e analisar se esse produto misto é igual a zero ou não. Então, aqui, calculamos o produto misto dos vetores u, v e w, resolvendo um determinante, onde na primeira linha eu tenho as coordenadas de u, 3, menos 1 e 4. Na segunda linha tenho as coordenadas de v, 1, 0 e menos 1. E na terceira linha as coordenadas de w, 2, menos 1 e 0. Para resolver o determinante, nós repetimos as duas primeiras colunas e fazemos os produtos das diagonais de acordo com as setas. Para a seta em azul, nós teremos 3 vezes 0 vezes 0, que fica 0. Menos 1 vezes 2, que fica 2, então tem aqui mais 2. 4 vezes 1, que fica 4, então tem aqui mais 4. Agora, para as setas em vermelho, eu tenho 4 vezes 0 vezes 2, que fica 0. Depois, nós temos 3 vezes menos 1, que fica 3. Invertendo o sinal do resultado, nós temos menos 3. E, por fim, temos menos 1 vezes 0, que fica 0. Então, tenho aqui menos 0. Fazendo os cálculos, eu descubro que o produto misto entre os vetores u, v e w é igual a 3. E isso nos leva a concluir que os vetores u, v e w eles não são paralelos a um mesmo plano. Vejam aqui uma representação desses três vetores. Se nós representarmos aqui os vetores v e w no mesmo plano, o vetor u, vejam que está fora desse plano. Agora vejam esse outro exemplo, onde nós temos aqui o vetor u com coordenadas 1, 4 e menos 7, o vetor v com coordenadas 2, menos 1 e 4, e o vetor w com coordenadas 0, menos 9 e 18. Ao resolvermos o produto misto entre esses três vetores, nós vamos resolver um determinante de uma matriz de ordem 3, onde na primeira linha temos as coordenadas do vetor u, 1, 4 e menos 7, na segunda linha as coordenadas do vetor v, 2, menos 1 e 4, na terceira linha as coordenadas do vetor w, 0, menos 9 e 18. Para resolver esse determinante, repetiremos as duas primeiras colunas e faremos os produtos dos elementos aqui de acordo com essas setas. Então, nós temos aqui 1 vezes menos 1 vezes 18, que resulta em menos 18, mantém o sinal. 4 vezes 4 vezes 0, que dá 0. Menos 7 vezes 2 vezes menos 9, que resulta em 126, mantemos o sinal. E agora, para as setas em vermelho, temos menos 7 vezes menos 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes 4 vezes menos 9, que é menos 36. Trocando o sinal, teremos menos 36. E 4 vezes 2 vezes 18, que é 144. E trocando o sinal, teremos menos 144. Fazendo os cálculos aqui, descobrimos que o produto misto entre os vetores u, v e w é igual a 0. Então, nós podemos concluir que os vetores u, v e w são todos paralelos ao mesmo plano. E nós conseguimos, então, representar esses três vetores no mesmo plano. Nós temos também uma interpretação geométrica para o módulo do produto misto.
Suponha que nós tenhamos aqui três vetores, u, v e w, não paralelos a um mesmo plano. Então, esses vetores u, v e w, eles vão estar determinando um paralelepípedo. Vejam aqui que os vetores u e v determinam o paralelogramo da base desse paralelepípedo. Os vetores u e w determinam essa face aqui da frente do paralelepípedo. E os vetores v e w determinam um paralelogramo que é a face lateral aqui do paralelepípedo. Para obter o volume desse paralelepípedo determinado pelos vetores u, v e w, nós devemos nos lembrar que o volume do paralelepípedo é dado pela área da base do paralelepípedo vezes a sua altura. Vejam aqui que a base desse paralelepípedo é um paralelogramo, e para obter a área desse paralelogramo, nós fazemos o módulo do produto vetorial dos vetores que determinam o paralelogramo. Então, aqui nós faríamos o módulo do produto vetorial dos vetores u e v. A altura desse paralelepípedo é a medida desse segmento H, indicado aqui na figura. E vejam que, para eu conseguir obter a medida H do paralelepípedo, eu tenho que tomar essa altura ortogonalmente ao plano da base. Então, nós fizemos aqui o produto vetorial dos vetores u e v, que é ortogonal ao vetor u e ao vetor v, portanto, é ortogonal ao plano da base. E a altura do paralelepípedo vai ser o módulo da projeção vetorial do vetor w sobre o produto vetorial de u por v. Logo, temos aqui que o volume do paralelepípedo é dado pela área da sua base, que é o módulo do produto vetorial de u por v, multiplicado pela sua altura, que é o módulo da projeção vetorial do vetor w na direção do produto vetorial de u por v. Então, nós temos aqui a seguinte expressão para módulo da projeção, e aí acabamos tendo que o volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto vetorial de u por v em produto escalar com o vetor w. Ou seja, o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto dos vetores u, v e w. Portanto, se nós tivermos um paralelepípedo determinado por três vetores u, v e w, para obter o volume desse paralelepípedo, nós calculamos o produto misto entre os três vetores e o módulo do produto misto vai corresponder ao volume do paralelepípedo. Vejam esse exemplo onde nós temos os vetores u com coordenadas menos 1, 6 e 1, v com coordenadas menos 4, 4 e 2 e w com coordenadas menos 3, 2 e 4. Esses três vetores determinam o paralelepípedo que está representado aqui na figura. O volume desse paralelepípedo vai ser igual ao módulo do produto misto dos vetores u, v e w. Então, para obter o volume do paralelepípedo, nós vamos obter o produto misto entre os vetores u, v e w e tomar o seu módulo. O produto misto dos vetores u, v e w é obtido fazendo o determinante dessa matriz de ordem 3, onde na primeira linha nós temos as coordenadas do vetor u, menos 1, 6 e 1. Na segunda linha nós temos as coordenadas do vetor v, menos 4, 4 e 2. E na terceira linha nós temos as coordenadas do vetor w, menos 3, 2 e 4. Para resolver o determinante, nós repetimos as duas primeiras colunas da matriz e fazemos os produtos indicados pelas setas. Então, nós temos aqui, para as setas em azul, menos 1 vezes 4 vezes 4, que resulta em menos 16, e mantemos o sinal. Depois, nós temos 6 vezes 2 vezes menos 3, que resulta em menos 36, e também mantemos o sinal. Depois, nós temos 1 vezes menos 4 vezes 2, que resulta em menos 8, e mantemos aqui o sinal. Agora, para as setas em vermelho, nós temos 1 vezes 4 vezes menos 3, que é menos 12, e nós invertemos o sinal, então teremos menos, menos 12. Depois, temos menos 1 vezes 2 vezes 2, que é menos 4, invertendo o sinal, teremos menos, menos 4. E, por fim, temos 6 vezes menos 4 vezes 4, que é menos 96, invertendo o sinal, teremos menos, menos 96. E o resultado dessa expressão nos diz que o produto misto entre os vetores u, v e w é igual a 52. Então, o volume do paralelepípedo é o módulo de 52, que é igual a 52. Nesse outro exemplo, nós temos um tetraedro, determinado pelos vértices O, com coordenadas 0, 0 e 0, A, com coordenadas 2, 0 e 0, B, com coordenadas 0, 4 e 0, e C, com coordenadas 2, 1 e 4. Vejam que eu representei nessa figura os pontos O, A, B, C, e também o tetraedro que tem vértices nesses pontos. Vejam que esse tetraedro ele é determinado por três vetores. Pelo vetor U, pelo vetor V e pelo vetor W.
Vejam que eu fixei aqui a partir do vértice O as arestas adjacentes. E tenho aqui o vetor U, que é o vetor OA, o vetor V, que é o vetor OB, e o vetor W, que é o vetor OC. Mas nós vimos agora há pouco que esses três vetores determinam um paralelepípedo, que também está representado aqui na figura. Nós sabemos calcular o volume desse paralelepípedo, né? Se nós quisermos calcular o volume do tetraedro que está ali na figura, nós podemos lembrar que existe uma relação entre o volume do tetraedro e o volume do paralelepípedo. O volume do tetraedro é igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, como estratégia aqui para calcular o volume deste tetraedro, nós podemos calcular o volume do paralelepípedo, determinado pelos vetores U, V e W, dividir o volume do paralelepípedo por 6, que então nós teremos o volume do tetraedro de vértices OA, BC. Vamos então descobrir aqui os vetores que determinam o tetraedro. O tetraedro é determinado pelo vetor U, que é o vetor OA, que nós descobrimos fazendo A menos O, que resulta no vetor 2, 0, 0. Pelo vetor V, que é o vetor OB, que nós descobrimos fazendo B menos O, que vai resultar no vetor 0, 4, 0. E pelo vetor W, que é o vetor OC, que nós descobrimos fazendo C menos O, que vai ser o vetor 2, 1 e 4. Como eu já disse, o volume do tetraedro vai ser o volume do paralelepípedo dividido por 6. Então, nós vamos obter o volume do paralelepípedo, dividir por 6 e teremos o volume do tetraedro. Para obter o volume do paralelepípedo, nós fazemos o produto misto entre os vetores U, V e W. Então, vamos resolver o determinante da matriz onde na primeira linha temos as coordenadas de U, 2, 0, 0. Na segunda linha temos as coordenadas de V, 0, 4, 0. E na terceira linha temos as coordenadas de W, 2, 1 e 4. Para resolver o determinante, repetimos as duas primeiras colunas e fazemos os produtos das diagonais de acordo com a seta. Teremos 2 vezes 4 vezes 4, que resulta em 32, mantendo o sinal. 0 vezes 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0 vezes 1 é 0. Para as diagonais das setas vermelhas, nós temos 0 vezes 4 vezes 2, que é 0. 2 vezes 0 vezes 1, que é 0. E 0 vezes 0 vezes 4, que é 0. Então, o produto misto dos vetores U, V e W é igual a 32. O volume do tetraedro, portanto, vai ser o módulo de 32 dividido por 6, que resulta em 16 terços. Portanto, o volume desse tetraedro é igual a 16 terços. Encerramos aqui esse vídeo, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos, onde nós vamos utilizar todo o conhecimento que nós vimos sobre produtos de vetores para determinar equações de retas e equações de plano no espaço tridimensional.